Muito boa noite nesta quarta-feira, com infinitas possibilidades por aqui, dia 1º de outubro. E nada melhor do que começar outubro com convidados, com pessoas especiais e com uma live para elevar nossa energia nesse dia 1º de outubro. Já vai colocando aí embaixo o horário que você vai assistir essa live para quem chegar no futuro. Já anota aí embaixo, deixa nos comentários qual é o horário que você estará assistindo essa live. Porque hoje a live é muito especial, com um convidado muito especial, para que vocês também possam receber esse presente grandioso, que é esse nosso convidado de hoje. Vamos ver quem chega aqui comigo, quem estará comigo hoje. Quem estará comigo hoje? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E o que mais é possível para hoje? O que mais é possível para hoje? Como podemos ter mais facilidade, alegria e glória? Como podemos receber presentes ainda mais grandiosos? O mês de outubro é um mês de possibilidades. E olha que eu já comecei outubro aí com grandes oportunidades e possibilidades para o dia de hoje. Então já quero agradecer você que está chegando aqui comigo, você que vai assistir essa live depois. Já quero deixar o meu muito obrigado. Já vai chamando mais alguém para essa live. Estava aqui já enviando para mais e mais pessoas o que mais é possível para hoje. O que mais é possível para hoje? Vou ajeitar aqui, porque quando a gente divide a live, né? Dá uma desconfigurada aqui na nosso formato de live. Então, esperando o meu convidado chegar. Enquanto isso, vamos tirar uma cartinha? Só pra gente não perder o costume pro dia 1º. Vamos tirar uma cartinha? Vou aproveitar e tirar uma cartinha pro dia 1º. E eu prometi hoje cedo, e depois eu desapareci das redes sociais, eu desapareci daqui porque eu fui correr atrás de várias coisas, e que eu ia fazer um puxão de energia, mas o dia não acabou ainda. A gente pode fazer um puxão de energia sim. Quem está aí comigo, já aproveita para enviar essa live para mais pessoas. Vamos, tirar uma cartinha de possibilidades e esperar o nosso convidado chegar para a gente colocar ele aqui para dentro dessa live para falar sobre algo muito importante, e é alguém que estará no palco do encontro de terapeutas. Quero muito uma luz. Olha aí, Vivian. Olha aí que essa cartinha aqui é para outubro. Essa cartinha é para outubro, gente. A mudança que você quer está nas escolhas que você não está disposto ou disposta a fazer. Então, olha aí, essa cartinha é do mês de outubro, sim, senhor. Essa cartinha aqui, é pro mês de outubro, para mim e para você. A mudança que você deseja está na escolha que você não está disposta ou que você não está disposto a fazer. Qual é a escolha que você tem para o mês de outubro que talvez você esteja se recusando a fazer? Essa cartinha é para o mês de outubro, gente. Vale inclusive print dessa cartinha, hein? Vale print dessa cartinha. Bora, gente. Bora. Faz print aí, esperando o meu convidado chegar. Inclusive, vou enviar para ele essa live. Vamos ver se ele consegue lá entrar. Olha aí. As lives não estão aparecendo, né? Então, enviei para ele porque as lives não estão aparecendo para as pessoas. Então, por isso que eu peço para vocês, quando vocês estão aqui no ao vivo comigo, envie essa live para mais alguém, tá? Envie essa live para mais alguém, porque o Instagram não está aparecendo lá quando a gente entra ao vivo. Ou você tem que ir lá no meu perfil e ligar o sininho que tem lá em cima para quando eu entrar ao vivo ou postar algum conteúdo, você receber notificação aí no teu Instagram, tá? Então é preciso vocês ativarem isso. Meu convidado já chegou, já vou colocar ele para dentro da live pra gente falar sobre um assunto importante. É um profissional excelente. Estou muito curiosa para saber um pouquinho sobre
sobre o que ele faz e para contar para vocês também. Então já aproveita e chama mais alguém para a live. Depois que a gente finalizar essa live de conteúdo, quem quiser cartinha, vamos fazer aí um vídeo de cartinhas para o mês de outubro? De infinitas possibilidades. Vivi, leva essa cartinha para você também, tá? Você que pediu aí uma luz. A mudança que você quer está na escolha que você não está disposta a fazer. Certo? É sobre isso. Olha só, esse Instagram tá danado. Pera aí. Bora convidar aqui. Aí, opa. Será que é aqui? Não. Ah, é aqui, ó. Vamos ver? Mandei, Renê. Vamos ver se você entra. Aí, muito boa noite, muito boa noite. Seja muito bem-vindo por aqui. Que prazer receber essa figura ilustre aqui no nosso perfil. Obrigado, Vanessa. O prazer é meu participar contigo, poder privar da tua companhia e falar sobre hipnose, que é a minha paixão há 40 anos. Olha aí, gente, hipnose. E a gente que é terapeuta mais novinho, né? A gente escuta falar sobre a hipnose, a gente ouve falar, ou quem já passou pela experiência, ou até mesmo quem já tem curso de hipnose, muitas vezes não tem essa bagagem que o Renê tem. Então, já quero aí agradecer a disposição, a disponibilidade. Ele estará no palco do nosso encontro. E aí, quero pedir para o Renê já começar contando aí como começou, como despertou essa paixão pela hipnose? Bom, a paixão pela hipnose, ela vem de longe, viu? Vem de muito longe, lá da infância. Eu estudava no Colégio La Salle, em Xanxerê, aqui em Santa Catarina. Eu moro hoje em São Miguel do Oeste. E lá, um belo dia, aconteceu um evento, e os professores do Colégio La Salle, na época, eram pessoas com uma mente muito aberta, eram pessoas muito inteligentes, muito bem preparadas, o irmão lasalista olhou para mim e falou: Guri, você tem um dom especial. A segunda-feira, ele me deu uma brochura do irmão Vitrício, um irmão marista lá da região de Santa Cruz do Sul, Santa Maria, que falava sobre letargia. O título da brochura era A Letargia Sem Mistérios, que é uma forma de indução hipnótica por toques em pontos que hoje a gente sabe que são os pontos de Doyin, né? da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. E a curiosidade infantil, ela é muito forte, né, Vanessa? E aí eu fui estudando e até os 30 anos de idade, a hipnose para mim era uma coisa que eu fazia brincadeiras com as pessoas. Eu era convidado para uma festa, eu ia lá, hipnotizava uma pessoa, fazia uma demonstração, fazia colar a mão, fazia colar os olhos, a boca, fazia a pessoa esquecer o nome, trocar de Fazia nome. mágicas. Aquelas bobagens que os hipnotizadores de palco fazem na televisão, né? Como alguns que tem aí, que eu não vou nomear, e também cada um faz aquilo que acha que deve fazer, não tem problema nenhum. Mas aí eu tive um fato na minha vida, uma perda muito forte, que me levou para uma depressão profunda. Até então eu era um contador, era uma pessoa que trabalhava muito, muito racional, trabalhava com contabilidade, imaginava que depressão era coisa de quem não tinha o que fazer, falta de Eu, trabalho, como eu algumas pensava pessoas, isso também. como algumas, inclusive hoje até profissionais da saúde imaginam que depressão é uma doença secundária de pessoas mais frágeis, mas aí eu fui descobrir que não, que a depressão é uma coisa muito dolorosa, né? E aí eu percebi que eu consegui sair da depressão com a hipnose. E descobri que eu tinha uma ferramenta fantástica e que eu não usava essa ferramenta, né? Então, aí eu larguei a contabilidade, comecei a estudar e fui estudar, então, a hipnoterapia.
que é bem diferente da hipnose, né? Porque a gente fala assim, geralmente de hipnose, 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 mas hipnose é uma ferramenta, né? Assim como o marceneiro, por exemplo, utiliza uma serra, um martelo para fazer uma mesa, né? A serra, o martelo não é a mesa, é a ferramenta. A hipnose não é a cura, a hipnose é uma ferramenta que a gente utiliza. As pessoas Olha me só. dizem, as pessoas me dizem, Renê, a hipnose é perigosa? Eu digo, olha, a hipnose pode ser perigosa, né? A hipnose, eu costumo dizer, comparar com o bisturi na mão de um cirurgião. Nas mãos de um bom cirurgião, o bisturi faz coisas maravilhosas, fantásticas. Na mão de um charlatão, só pode fazer estragos, né? Por isso, eu aconselho sempre que as pessoas, quando vão procurar um profissional de hipnoterapia, que procurem conhecer a vida pregressa desse indivíduo, o que, que ele faz, a história dele, né? Porque hoje, Vanessa, você deve observar que no Instagram, no Facebook, no TikTok, proliferam cursos de hipnose de final de semana por R$ 100, 97. E eu não acredito que alguém consiga aprender a fazer hipnoterapia num final de semana, mas esse assunto não vem ao caso. O importante é nós mostrarmos para as pessoas que a hipnoterapia é algo assim fantástico, e eu diria mais, é a medicina do futuro. Porque hoje eu tenho uma palestra intitulada Por que Adoecemos? E nessa palestra eu mostro para as pessoas que as pessoas adoecem por apenas duas razões: alimentação ou emoção. E Olha. durante uma dessas palestras, alguém lá levantou a mão e perguntou: tá, Renê, tudo bem, é muito importante o que você está falando sobre alimentação, sobre emoções, né? Mas e os vírus, bactérias e fungos, onde é que ficam? Eu respondi: olha, se você tiver com uma alimentação balanceada e as suas emoções equilibradas em dia, o teu sistema imunológico vai dar conta dos vírus, das bactérias e dos fungos. Você não tem que te preocupar. É por isso é muito importante esse evento que você está promovendo para as pessoas, para que as pessoas entendam a importância que existe delas controlarem as suas emoções. Né? Eu ouço pessoas dizendo, não, eu não perdoo, essa pessoa não, e guarda aquela mágoa, aquela dor no coração, e agir dessa forma é como se você estivesse tomando veneno e querendo que o outro morra. Né? E quem vai morrer com o veneno é você. Então, o objetivo, né, da minha participação nesse encontro maravilhoso, que vai ter vários, mais eu não sei exatamente quantos, Vanessa. Quantos 9. profissionais? 9. Então, eu e mais 8, ou 8 e mais eu, vamos falar de várias técnicas, todos profissionais excelentes, né? Com uma história, com uma boa formação, e vamos falar de como você pode melhorar a sua vida com pequenas atitudes, com pequenas mudanças na tua vida e descobrir que você tem dentro de você um poder fantástico que você não é capaz de imaginar a força que você tem. E eu vou demonstrar lá alguns procedimentos lá durante a minha fala, usando pessoas do público para mostrar que nós podemos muito mais do que nós imaginamos. Eu vi agora há pouco, eu estava assistindo, enquanto eu aguardava para entrar contigo, uma live da minha querida amiga Marina Betti, e ela dizia assim, a pessoa foi lá e fez porque ela não sabia que não podia fazer. É isso aí. É isso. Às vezes, A você gente se saber. subestima, né, Renê? A gente se subestima do nosso poder. E olha a Tamires falando, ó. Boa noite. Fiz uma consulta com você em David Canabarro, no Rio Davi, Grande. Me senti muito melhor. Davi Calabarro, né? Davi, Isso, a Tamires de Bastiani, pessoa olha só. maravilhosa. Isso, eu tive lá agora há alguns dias trabalhando lá.
Obrigado, Tamires. Um grande abraço para você aí, para tua família. Eu tive Olha fazendo aí, olha um aí. trabalho lá E em. assim, ó, inclusive para mim, né, está sendo uma descoberta aí junto com essa fala sobre a palavra hipnoterapia e não hipnose. Porque eu tinha uma pergunta guardada no bolso para Então essa faça, live. faça, faça, faça. Eu adoro Essa pergunta pergunta. guardada no bolso. Porque como eu trabalho com várias ferramentas, né? Como a gente sabe que a terapia e as técnicas são as ferramentas, eu trabalho com várias ferramentas de expansão de consciência. E aí passei por algumas experiências onde a gente troca terapia, a gente recebe, porque todo terapeuta precisa receber terapia, né? Eu falo, terapeuta que não faz terapia, cuidado aí, né? A gente precisa também fazer para nos curar e nos trabalhar e despertar em nós também. E aí, uma vez, uma pessoa que trabalhava com a hipnose me disse assim: Vanessa, você não consegue. A gente não consegue te acessar e você não consegue entrar. E aquilo ficou, eu não quis perguntar por quê nem como. Ele disse assim: você não entra num estado de hipnose. E aí eu disse, nossa, será que eu tenho alguma coisa errada comigo? E aí, quando a Marina, né? Você falou da Marina, a Marina foi a nossa ponte aí pra gente se conhecer. A Marina falou do seu trabalho, eu fui lá pesquisar, assisti várias coisas, e eu disse assim: essa pergunta eu vou fazer. Se tem isso, Renê, tem aquela pessoa que, não, a hipnose não funciona para ela. Não. Hum, Ó, veja bem. Quem não é hipnotizável? As crianças que não têm um bom nível de cognição. Às vezes a mãe chega para mim e diz assim: escuta, Renê, a partir de que idade uma criança pode ser hipnotizada? Porque às vezes a mãe tem uma criança lá, a criança tem problema, a mãe quer tratar, então me pergunta, Renê, a partir de que idade? Olha, isso é relativo. Às vezes você pega uma criança com 7 anos que colabora e entra no processo maravilhosamente, e digo mais. Quando você trabalha hipnose com uma criança, hipnoterapia com uma criança, a criança não tem as cascas que nós temos e o resultado é fantástico. eles têm menos Agora, bagagem, né? isso. Agora, quando nós pegamos, às vezes, uma pessoa com 10, 12 anos que não colabora, que não funciona. Tá? Outra pessoa que você não consegue hipnotizar são os idosos senis, os doentes mentais. Né? Eu, por exemplo, eu evito trabalhar com pessoas bipolares. Porque o que é o bipolar? O bipolar é o cara que é o borderline. É aquele cara que está andando na fronteira entre a sanidade e a loucura. E eu posso, durante o processo de hipnose, desencadear algumas coisas lá. Então eu evito. O esquizofrênico também não é hipnotizável, né? Mas se a pessoa, quanto mais cognitiva ela for, quanto mais inteligente ela for, mais ela entra em transe, mais profundo vai. E eu digo mais, todos são hipnotizáveis e todas as pessoas cognitivamente saudáveis, inclusive você, Vanessa, entra em transe 30, 40 vezes por dia e não percebe. Olha só, Você já chorou assistindo um filme, Vanessa? já. Tava doendo alguma coisa? Não. Mas houve todo um trabalho de roteiro, de cenários, de atores, de figurino, de música, para levar você para um determinado estado emocional. E se eles conseguiram isso, você foi hipnotizada. Olha. Você está lendo um livro, e é uma história Gente, maravilhosa, isso é muito importante a gente ter esse isso, conhecimento. você entra lá dentro da história, começa a se identificar com uma personagem do livro lá, eu chego e digo, Vanessa, você fala, mas você continua lá dentro. Aí eu falo um pouco mais alto, Vanessa, você fala, que? Mas você não quer sair da história, você está lá dentro. Você está vivendo o personagem, né? Igual Aí quando eu, os filhos da gente, adolescentes, estão lá no celular, a gente fala, eles não estão ouvindo. Isso, aí eu venho, toco em você, você fala, o que foi? O que você quer? Aí você saiu do trânsito.
Olha, gente, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento. Isso para mim é porque eu não estudei, né, essa Sim. ferramenta. E E aí a gente vai ouvindo pessoas que já estudaram, né? E esse é um assunto, Renê, que numa live de 2 semanas atrás, né, dessa coisa das pessoas estudarem e como estão estudando, que causou muita polêmica. E eu brinco muito que eu gosto das polêmicas porque a polêmica traz consciência, né? Da gente falar dessa quantidade de terapeutas de final de semana, terapeutas de um cursinho e saem lidando com vidas. E muitas vezes vidas doentes, né? exatamente. E algumas coisas que você mexer e não resolver pode ficar pior do que se você não tivesse mexido. Eu atendo muitas pessoas que vêm exatamente desse processo. Olha, eu não vou falar de profissional, não vou falar de técnica, mas chega para mim pessoa que diz assim: olha, eu fui lá no profissional que fez comigo isso, fez aquilo, e disse que eu tenho um trauma lá no terceiro mês de gestação. Então você veio aqui por isso? Sim. Mas se ele descobriu isso, por que ele não trabalhou? Por que ele não resolveu? Quer dizer, você foi lá, você pagou para ele simplesmente dizer para você que tu tem um trauma no terceiro mês de gestação, mas bom. Então, outra coisa que é preciso a gente deixar claro, né, que existem às vezes pessoas perguntam: Renê, você é hipnólogo, você é hipnoterapeuta, você é hipnotizador, o que você é? Eu te diria que o hipnólogo é o cara que estuda hipnose. Olha, Não necessariamente ele precisa fazer hipnose. Ele é um estudioso da hipnose. Né? Ele gosta, ele ama a hipnose, ele estuda, mas não necessariamente ele precisa aprender a induzir transe. Né? O hipnotizador é aquele cara que faz aquelas hipnoses de palco, aquelas coisas show! todas, show de palco. Ele promove o fenômeno da hipnose na frente dele, ele produz o fenômeno da hipnose, ele vê acontecendo, mas ele não sabe exatamente por que é que aquilo aconteceu. Né? E é o que muitos desses cursos de finais de semana estão produzindo. Né? Eles produzem um indivíduo que eles ensinam o cara a hipnotizar e ensinam alguns protocolos de programação neurolinguística, que programação neurolinguística não é terapia. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, se você conhece a PNL ou não. É que a PNL já diz, né, que é Programa, neuro... PNL é programação neurolinguística. é uma programação neurolinguística. Para mim é Isso. isso. Eu programo a minha linguagem. Porque o ser humano é um animal linguístico, então ele é programado linguisticamente, né? Mas eu te digo o seguinte, que a PNL, ela é uma técnica fantástica, por exemplo, se a Vanessa Fatini fizer, por exemplo, um curso de PNL lá de 60 horas de practitioner em programação neurolinguística, ela vai se tornar assim uma melhor cidadã, uma melhor mãe, uma melhor profissional, entendeu? Ela É para vai mim. ser. Exato, é para o meu desenvolvimento pessoal. Eu concordo plenamente. Outro detalhe importante é que a programação neurolinguística foi desenvolvida na América. E o povo americano tem uma cultura diferente, totalmente diferente do brasileiro. Né? Por exemplo, o americano não mente. Se você colocar o americano no detector de mentira, você vai saber se ele está falando, se na verdade se ele está mentindo. Se trouxer um detector de mentira aqui no Brasil, o brasileiro engana até o detector de mentira. É que o brasileiro mente tão bem para ele mesmo que se torna uma verdade, né? Ele mente e acredita na mentira, exatamente. É isso. Então, aí outra pergunta que as pessoas fazem: René, mas o que tem a ver com o espiritismo, com Espiritualidade. esotérico, espiritualidade? Não tem nada a ver. Hipnose é técnica pura, né? Nós vemos, existe, por exemplo,
registros de inscrições cuneiformes descrevendo técnicas de hipnose lá nos homens das cavernas, lá no Antigo Egito, nos templos do sono, se utilizava hipnose, entendeu? Então, ela é muito utilizada, né? E outra coisa, todo mundo pode aprender a hipnotizar? Todo mundo pode aprender a hipnotizar da mesma forma que todo mundo aprende a dirigir automóvel. A diferença é que tem barbeiros e tem Schumacher, Ayrton Senna. Então, quando você junta o dom com a capacitação, você consegue excelência. Né? Então, outra coisa, mas René, escuta, e não é perigoso a hipnose? Né? Mas se eu vou lá, o cara vai me hipnotizar e o que ele vai fazer comigo? Agora, há pouco tempo, eu fui testemunha, eu fui convocado para ser testemunha de um caso que até setembro do ano passado, eu morava em Maringá. E lá ocorreu um caso de um médico, um obstetra, que foi um médico que foi acusado de usar hipnose e abusar das pacientes. Então me perguntaram o seguinte, escuta, o juiz perguntava para mim, isso é possível? Eu respondi que é totalmente impossível. Por quê? Olha, Porque durante o transe, você não perde a consciência. nossa, isso é importantíssimo a gente saber. Porque tem muitas pessoas que têm medo porque acha que, né? Mesmo eu vou falar agora, por exemplo, das barras de Axis. Às vezes eu vou atender a pessoa diz: "Você vai descobrir o que eu penso?" Ninguém consegue descobrir o que o outro pensa. E a hipnose, então, também a gente não perde a consciência. A gente Não. sabe o que está acontecendo. A gente muda o estado de consciência. Agora nós estamos conversando aqui nós dois, certo? Aí nós estamos num estado de consciência de vigília, vigilantes a tudo que está acontecendo ao nosso redor, recebendo informações do mundo externo através dos nossos canais sensoriais, são os nossos sentidos. Né? E o meu amigo lá, Busciotti, lá de Cândido Godoy, acabou de entrar, boa noite, olá, Boa prazer, seja noite. muito bem-vindo. Né? Então, nós estamos recebendo informações do mundo externo, informações de calor, de frio, ruídos, imagens. Eu estou olhando aqui para o celular, que eu estou conversando com você, mas eu estou vendo outras coisas aqui ao meu redor, eu estou sentindo cheiros, entendeu? Então, esse é o estado de consciência de vigília. Quando eu mudo para o estado de consciência hipnótica, eu vou continuar recebendo essas informações, porém, eu estarei focado apenas no operador, naquele que está conduzindo o processo. Entendeu? Eu vou continuar ouvindo tudo, porém, todo o resto, para mim, não tem mais importância nenhuma, porque a minha mente, a minha atenção está focada naquele que está conduzindo o processo. Né? Então, é impossível, por exemplo, eu hipnotizar a Vanessa Fatini lá no encontro e dizer agora, Vanessa, faça um striptease aqui. Ela não vai fazer, porque isso foge dos conceitos dela, entendeu? Dos princípios éticos e morais da Vanessa, né? Agora, se eu pegar uma pessoa que é uma profissional por exemplo, de strip, e mandá-la fazer o striptease, ela vai fazer porque isso para ela é natural, não tem problema nenhum. Então, o que é preciso deixar claro para as pessoas? Que jamais alguém fará qualquer coisa durante o estado de transe que vá contra os seus princípios éticos e morais. Contra a Essa sua foi a minha... vontade. Então não acontece essa. Não, absolutamente. Então alguém dizer, o cara me hipnotizou e abusou de mim. Não, isso é mentira, não tem isso. Se houve alguma coisa, foi consensual, a pessoa concordou, ela quis. Entendeu? Olha A só, são possibilidade existe. informações que muitas vezes é desconhecido da maioria das pessoas, né? Principalmente de quem gostaria de passar por essa experiência ou buscar essa terapia para algumas coisas. Agora, Renê, vamos dizer assim, vamos mudar
o assunto, eu quero saber sobre quais as técnicas de hipnoterapia que o Renê desenvolveu já que se tem resultado, porque eu já pesquisei e vi muita coisa aí que, assim, você criou, colocou em prática e existem muitos resultados sobre. Bom, a primeira delas foi a técnica do disque enxaqueca. Né? Eu estava viajando para Cruz Alta, isso lá em 2004, 2003, 2004, eu estava viajando para Cruz Alta, onde eu teria uma palestra aquela semana. No mês seguinte, eu teria uma palestra em Ibirubá, na cidade de Ibirubá. E como para ir a Cruz Alta eu tinha que passar em Ibirubá, e o meu parceiro em Ibirubá era a rádio, eu entrei na cidade de Ibirubá, era de manhã, fui para a rádio e fui dar uma entrevista já para agitar o povo, né? Como nós estamos fazendo aqui agora, né? E durante a entrevista, ligou para a rádio para fazer pergunta uma senhora que era conhecida na cidade como a Maria das Dores, porque ela tinha enxaqueca todos os dias, então o apelido dela era Maria das Dores, né? Aí eu comecei a conversar com ela, fui conversando com ela, perguntando para ela como é que era a dor dela, se a dor dela tinha um tamanho, se tinha uma cor. Foi indo, indo. Dali a pouco ela falou para mim assim, ó, moço, a minha dor sumiu. Mas eu esqueci daquilo, fui acusado, fiz a minha palestra. No mês seguinte eu voltei, nem lembrava mais da Maria das Dores. E de manhã eu fui lá para o show da manhã para fazer a entrevista e divulgar o evento. Né? Daí a pouco o rapaz lá da sonoplastia falou, a Maria das Dores no telefone. Né? Aí botaram a Maria das Dores no ar e a Maria das Dores disse, ô moço, eu liguei hoje só para te dizer que depois daquele dia que você falou comigo aí na rádio, aí, eu nunca mais tive dor de cabeça. Aí eu percebi que, sem querer, eu havia criado alguma coisa que era boa. Então eu criei um protocolo que é óbvio que não ficou como ele está hoje, porque ele foi sendo desenvolvido à medida que o tempo passava e eu fui eliminando os problemas, os defeitos. Por exemplo, eu perguntava assim para a pessoa, você gosta de azul? A pessoa dizia não. Aí me desarmava, né? Então hoje eu não pergunto se ela gosta de azul, eu digo, escuta, escolha a tonalidade de azul que você mais gosta. Né? Então, fui aprimorando e hoje então o disque enxaqueca é a verdadeira prova de que a, a hipnose não é sono nem inconsciência. Né? Porque a pessoa me liga com uma crise de enxaqueca, eu tiro a enxaqueca O dela pelo disque telefone. enxaqueca, a gente liga para você e libera enxaqueca. Eu tiro a enxaqueca em menos de 3 minutos. A pessoa já está com uma enxaqueca há uma semana, já tomou todos os remédios, quando ela não sabe mais o que fazer, bom, então vamos lá, então vamos ligar para esse cara. Vamos lá, vamos ligar para ele. Olha que eu vou te ligar, porque eu tenho uma vez por mês, eu tenho enxaqueca. No meu período Pré-menstrual. menstrual, eu tenho enxaqueca. Pré-menstrual. Pré-menstrual. Isso aí. É uma enxaqueca hormonal que você tem. Quando há Olha, falta quem mais hormonal, tiver, já salva o contato do Renê para isso. ligar. Agenda Pode. aí, ó. E o bom é o seguinte, né? Não tem custo nenhum. Olha, sério? Não tem custo nenhum. Né? E essa técnica, né? Então, é maravilhosa. Né? Aí, uma vez, eu estava trabalhando em Xanxerê, porque o transe hipnótico, para algumas pessoas, a mudança do estado de consciência de vigília para o estado de consciência hipnótica, às vezes é muito sutil e a pessoa não percebe que entrou em transe. Eu E estava isso pode trabalhando. ser o fato de, por exemplo, no meu caso específico, o terapeuta ter dito que eu não entrei em transe? Não, não, não. Não, porque quando você está em transe, você apresenta toda uma constelação hipnótica, que são sinais que eu percebo. Né? Ah, Às vezes é o hipnotizado que não percebe que ele entrou em transe. Porque a entendi. mudança, que ele não sente uma mudança muito sutil, entendeu? Aí eu terminei de atender o cara em Xanxerê, ele falou para mim assim, cara, eu acho que eu não fui hipnotizado. Eu falei, por quê? Eu não saí daqui, ele falou. Eu falei, tu queria ir para onde, meu filho? Né? Aí então eu senti que eu precisava criar alguma coisa diferente que levasse a pessoa a
uma alteração fisiológica maior. Aí eu criei uma técnica que eu chamo de indução hipnoventilatória, que induz transe em 100% das pessoas cognitivamente saudáveis, inclusive a Vanessa Fantini. Olha, Né? porque é exatamente isso. O que que as pessoas buscam? Elas buscam sentir, né? Tipo, nossa, se eu fui lá não senti nada, é igual uma sessão de barras de axis, porque a pessoa deita, a gente toca os pontos e ela vai embora. Nossa, não senti nada, isso não funcionou, né? Porque a gente é uma pessoa sensorial, né? E dentro da hipnose, da barra de axis, tem um efeito placebo que funciona muito bem. Entendeu? E quando a pessoa não sente nada, então não, você perde esse efeito placebo. Entende? Então, hoje, o que, que eu consigo levar a pessoa? A pessoa pode sentar na minha frente e ficar mentalizando de olhos fechados assim, não vai me hipnotizar, não vai me hipnotizar, não vai me hipnotizar, não vai me hipnotizar. Mas se ele fizer o que eu mandar, ele entra em transe. Entendeu? E a sensação que ele tem é como se ele estivesse flutuando na sala, ele perde toda a sensação corporal, ele perde a sensação é como ele perde A a presença sensação, do corpo físico, né? é como se ele não tivesse mais corpo. Isso, perde a presença do corpo físico. Isso, apenas a mente dele está consciente, como se estivesse flutuando no ambiente. Ele perde Olha, eu vou apenas, só cortar aqui o Renê para falar uma coisa. Se ele alguém perde, quiser viver essa experiência, é só dia 11 de outubro, hein? perde a percepção do corpo. Tá? Isso. Bom, aí a outra técnica, então, é o balão gástrico hipnótico, que infelizmente, em algumas cidades no norte do país, principalmente, está queimado. Porque não existe milagre para você emagrecer. Né? Para você emagrecer, tem emoção envolvida? Tem. Mas tem também alimento envolvido. Né? Eu estudo alimentação há 15 anos. E até 2013 eu pesava 120 quilos e andava de bengala. Hoje eu não peso 80 molhado. Né? E não uso mais bengala e viajo e ando de um lado para o outro aí. Por exemplo, sábado eu vou terminar minha participação ali em Beltrão, eu vou jantar e vou viajar. Vou fazer 500 quilômetros. Então, né? E eu emagreci mudando a minha alimentação e também mudando a cabeça. Um dia, conversando com um amigo, que é o cirurgião gastro, ele me disse: Renê, quando a gente faz uma bariátrica de uma pessoa, a gente, além de operar o estômago dela, o intestino, a gente deveria também operar o cérebro dela. Porque Eu faço um trabalho com nutricionistas e eu sempre falo, não adianta emagrecer o corpo se a mente continua gorda. A gente precisa emagrecer a mente das pessoas também. É exatamente o que esse médico falou. é que no processo de ganho ou perda de peso, existe a compulsão alimentar, né? Existe a ansiedade e existe também a dependência química. Alimentos como doces, refrigerantes, chocolates, por exemplo, eles geram nas pessoas uma dependência química. O açúcar, principalmente, gera essa dependência química. Né? Então, com a hipnose, eu consigo fazer uma aversão a esses alimentos. Né? Também eu instalo um balão no estômago da pessoa e eu tenho direito autoral registrado do balão, mas no Brasil ninguém respeita. Né? Eu trabalho a ansiedade e com a regressão de idade a gente trabalha a compulsão alimentar. Só para ilustrar, eu peguei uma cliente lá em Cascavel, que chegou, ela é nordestina, não me lembro agora qual é o estado dela. Ela me disse: Renê, eu vim aqui porque eu preciso emagrecer, mas eu sei o que eu tenho que comer, eu sei que eu preciso fazer uma dieta cetogênica, eu preciso eliminar açúcares, carboidratos refinados, tal, mas eu tenho compulsão alimentar.
Quando eu começo a comer, eu vou comendo, meu estômago dói, meu estômago está cheio, eu não quero parar de comer, eu como, vou continuando a comer, e a minha barriga, o meu estômago está doendo e eu não quero parar de comer. Aí na regressão de idade, ela se vê com 5 aninhos na casa da avó dela, comendo desesperadamente porque na casa dela não tinha comida. Então, toda vez que ela ia na casa da avó, ela comia, 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 comia. Aí o inconsciente criou, né, um comportamento de que quando tem comida tem que comer. Então, quando você ressignifica isso, você consegue eliminar a compulsão alimentar. Né? E o grande problema disso é, às vezes, você pega pessoas que fizeram bariátrica e elas viram alcoólatras. Por que acontece isso? Troca de vício. Justamente porque a pessoa tinha compulsão alimentar. Como a compulsão alimentar não foi bem tratada, corretamente tratada, ela não pode mais comer porque o estômago está menor, está diminuído, a compulsão migra para o álcool, para o sexo, para a compra desordenada, entendeu? Então, A a gente vê muito hipnoterapia. isso, né? Pessoas que fazem a bariátrica, a cirurgia bariátrica, elas se tornam viciadas ou com compulsão de outras coisas, né? Então, Exatamente. isso é muito importante a gente trazer essa clareza, porque às vezes a pessoa acha que só fazer a cirurgia, só fazer uma bariátrica vai resolver a vida dela e talvez vai até piorar, né? E, Muitas vezes vai piorar a vida da pessoa. e por isso, alguns profissionais queimaram a técnica do balão gástrico hipnótico, porque ao ouvirem falar da técnica, não vieram aprender com quem criou. E não, isso aí, balão é fácil, instala o balão, faz uma indução, instala o balão, está resolvido o problema. Mas só hipnose não emagrece ninguém. Tem toda uma preparação. Tem todo um processo de reprogramação mental, reeducação alimentar. Para você ter ideia, o nosso programa alimentar, ele se divide em 3 fases. Uma primeira que dura 21 dias, onde a pessoa elimina de 6 a 12 quilos em apenas 21 dias. Né? E essa fase eu faço a comparação dela com uma. Suponhamos que nós somos uma caixa d'água, 75% do nosso corpo é água, certo? Nós somos uma caixa d'água ambulante ou um aquário, onde os peixinhos do nosso aquário são as nossas células. Enquanto os peixinhos de um aquário, se a água estiver suja, eles morrem de um dia para o outro, os peixinhos, as nossas células aqui do nosso aquário, levam décadas para colapsar. E como é que elas começam a colapsar? Quando você começa, a partir dos 40, 45, 50 anos, você começa a desenvolver gordura visceral, diabetes, hipertensão, colesterol, tricerídeo, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que são todas doenças alimentares. No momento que você muda a sua alimentação, você elimina a gordura visceral, que gera síndrome metabólica, e a síndrome metabólica são todos esses sintomas, que é hipertensão, diabetes, colesterol, tricerídeos, esteatose hepática. Olha só. Quanto conhecimento, né? Quanto conhecimento. Então, o balão gástrico não é só colocar Não, só fazer o processo ali. Porque eu já ouvi muito falar e já vi muitas pessoas. Ah, eu coloquei. E aí, até no começo, até perde alguns quilos. Assim como fazer uma cirurgia, talvez, né? Que sim. perde, mas depois, quando volta, volta. É a mesma coisa que o Ozempic, Mounjaro, né, Bupropiona, todos esses medicamentos, eles vão te emagrecer enquanto você estiver fazendo uso do medicamento. O balão intragástrico com hipnose também funciona. Né? Enquanto tu tiver com as sugestões aí, vivas e fortes, você diminui a ingesta de alimentos. Né? Mesmo sendo alimentos de alto índice glicêmico. Que aí é que está o pulo do gato, os alimentos de alto índice glicêmico. Né? Então, quando você faz a reprogramação mental e muda a tua relação com os alimentos, você muda tudo. Né? Então, Sim. mas o importante é a gente esclarecer para as pessoas que a hipnose é uma ferramenta que hoje a gente consegue, ela não é mas a hipnose resolve tudo. Não, Não é não mágica, resolve. né? Oi? Não é mágica. Não é uma mágica, não é uma panaceia, não.
A hipnose ajuda maravilhosamente bem a você resolver problemas emocionais e psicossomáticos. E aí a pessoa pergunta para mim, tá, René, mas como é que funciona isso? Nós funcionamos como uma caldeira de alta pressão. A caldeira de alta pressão, ela tem um dispositivo de segurança chamado válvula de segurança ou válvula de escape, que é uma válvula que, quando há um excesso de pressão dentro da caldeira, ela se rompe. E ela é feita para se romper, para proteger o todo. Então, o nosso sistema, né, corpo, alma e espírito, como dizia São Tomás de Aquino, ou id, ego, superego, como falava Freud, esse nosso sistema ele funciona dessa forma. Né? Quando você entra num estresse muito grande, por exemplo, por cansaço, o estresse por sede, o estresse por calor, por frio, por qualquer coisa, uma parte tua que é mais frágil vai se romper. Na forma, por exemplo, de uma enxaqueca, de um vitiligo, uma psoríase, uma alergia atópica, uma dermatite seborreica, uma depressão, né, uma rinite, bronquite, sinusite, asma. Então, tudo aquilo que você controla com a medicação alopática, mas você não cura, é emocional. Né? Você chega na emergência do hospital com uma crise de rinite, bronquite, sinusite, asma, enxaqueca, dor crônica, o médico controla a tua crise. Dali uma semana tu está lá de volta com uma nova crise. Né? A tua enxaqueca, por exemplo. Quanto remédio você já tomou, Vanessa? Hoje eu consigo ter um autocontrole e eu sei quando vai, né? E aí eu faço alguns exercícios e eu consigo não entrar na crise para precisar de medicamento. Mas muitas vezes tomei muitos medicamentos, sim. Tá, mas veja bem, você tem sorte porque tem pessoas que acordam com a dor. Tá? E esse é o grande problema. Né? Porque a verdadeira enxaqueca, e você vai confirmar isso para mim agora, ela tem um pré-sintoma, ela te avisa que ela está chegando. E é esse o momento que você tem que tomar um remédio, porque se você deixar para tomar um remédio depois que ela se instalar, ele não funciona. Né? E esse é o Então, nosso defeito, não vamos esperar mais um pouquinho que vai passar, né? mas não passa, né? Então, quando você sente o pré-sintoma, esse pré-sintoma pode ser uma sensação de pressão no pescoço atrás, na nuca, né? Então, sentir esse pré-sintoma, você já toma um remédio, né? Ou liga para mim. Né? Olha Ó, aí. eu peguei um caso de uma moça de Santa Rosa que me ligou e falou, ó, Renê, eu tenho uma dor e eu já fiz de tudo. Então, eu morava na época em Joaçaba, eu tinha recém saído de Curitiba, isso foi em 2004, 2005, e ela veio com o esposo dela. Aí, na amnésia, ela me disse, olha, Renê, eu já estive no Rio de Janeiro fazendo um exame, agora não me recordo o nome do exame, se é dermotermia ou termodermia. É um exame que eles fazem uma leitura do calor da pele para ver exatamente aonde está a dor, porque aonde houver maior concentração de sangue é onde está a dor. Então eles fazem essa leitura do calor da pele, onde tem mais sangue, tem mais calor, consequentemente está ali a dor, né? Ela me disse, e começa, porque a minha dor é aqui assim, nessa região. Só que ela começa aqui atrás, e ela vem, ela irradia e se instala aqui. Por isso eles não sabiam onde é que era essa dor. Então, aí fui fazer a regressão com ela, e ela veio a memória dela, ela era adolescente, e o pai dela era motorista de caminhão, lá em Santa Rosa. E aí eles moravam numa casa de madeira, e o pai chegou de manhãzinha com o caminhão, deixou o caminhão na empresa para o pessoal descarregar o caminhão, fazer a manutenção, carregar o caminhão de novo, que de noite ele ia viajar de novo. E o pai foi para casa e foi dormir, para descansar, porque o pai viajou a noite inteira, chegou em Santa Rosa de manhã, e de noite ia viajar de noite, ele precisava dormir durante o dia. E ela com uma amiguinha no quarto ao lado, sabe como é que é adolescente, né? E
e conversando e rindo, e atrapalhando o sono do pai. E o pai se estressou e veio brabo no quarto dela, pegou ela pela nuca assim e apertou ela contra o colchão brabo. Ali estava o problema, a emoção O estava ali. gatilho dela era aquele ali. Ali ficou. Então, ali estava o problema. Feita a regressão, ressignificado, isso pronto, acabou, nunca mais teve dor de cabeça. Olha só. Então, é algo muito. Que fala, escutando o Renê falar, assim, parece muito simples, né? Volta lá e ressignifica. É Mas simples. mas é algo muito delicado para se fazer, precisa ter um conhecimento, não é? Ah, eu vou sair fazendo por aí também, né? É isso que a gente precisa deixar bem claro para as pessoas. E quem está gostando, quem vai assistir essa live no futuro, quem vai receber um pouquinho desse conteúdo, até deixei aqui embaixo no comentário fixado. Dia 11 de outubro, o Renê vai estar conosco no encontro de terapeutas. Você vai poder tirar dúvidas. Ele vai entregar muito mais do que isso que ele está trazendo aqui. A gente vai poder tirar dúvidas e ele vai fazer na prática para a gente poder perceber, né, Renê? Você já recebeu, né? Eu te mandei já o arquivo com todo o conteúdo que vai ser abordado, né? Então nós vamos mesmo desmistificar a hipnose para que as pessoas percam o medo, por exemplo. Ah, mas e porque tem muita bobagem, sabe? Que se fala sobre hipnose. E tem muita pessoa que não entende absolutamente de hipnose, mas que fica dando palpite e falando bobagem da, mas e se não voltar mais? O que faz? Ah, meu Deus do céu. Se você entrou no transe pela sugestão você sai. Se você não sair, leva um coice na canela e sai. Não é assim também. Mas sai, não tem problema. Não há nenhum registro na literatura de alguém que entrou em transe e não saiu. Essa possibilidade não existe. Ficou em transe pro resto da vida. Só que às vezes Ah, lá no transe é muito melhor do que a vida real, né, Renê? bom, às vezes, Vanessa, às vezes, o transe é tão gostoso que a pessoa realmente não quer sair, porque tá bom demais. Ah, mas por que você me tirou? Ah, eu queria ficar mais um pouco, né? Às vezes eu tenho que usar um artifício, né? Eu vou contar de 1 até 5. Quando eu contar 5, você vai abrir os olhos, calmo, tranquilo, né? Cheio de energia, a pessoa não sai. Eu vou contar, eu repito, eu vou contar mais uma vez de 1 a 5, a pessoa não sai. Aí eu digo, olha, eu vou contar de 1 a 5. Se você não sair, você vai fazer xixi na calça aqui. Aí a pessoa sai. Porque ela não tá inconsciente, né? Não, É o que ela está você já falou consciente. antes. Ela está consciente, mas ela está num lugar tão gostoso. Porque quando a gente induz o transe, a gente manda a pessoa para um lugar maravilhoso. O cara escolhe um lugar, pode ser uma campina verdejante, um parque com árvores e flores, uma praia com céu e mar azul, né, colorido, bonito. Então ela escolhe um lugar gostoso, então é nesse lugar que ela vai. Um lugar onde ela vai se sentir segura, tranquila, vai se sentar numa cadeira, vai se sentir envolvida numa luz azul maravilhosa, que dá proteção, que dá segurança, que dá calma, paz, tranquilidade. E você sabe, Vanessa, o azul é calmante, é relaxante, é gostoso. A pessoa entra num estado assim tão fantástico que às vezes ela não quer sair, né? Tá A muito vida da bom. gente é tão, né, corrida e tão doida que quando a gente entra num estado assim, dá vontade de ficar lá mesmo, né? Exatamente, isso mesmo. Olha só. Gente, então assim, vou deixar o gostinho de quero mais, né? Já estamos aqui há quase 1 hora, olha só, que o tempo passa, né? Então, Passa. 1 hora, por isso que quando eu falei, Renê, o tempo de palestra é isso. E aí ele me disse assim, mas é muito pouco. Por quê? Porque o tempo passa rápido quando o assunto é gostoso, quando tem conteúdo para entregar. Então, é lógico que depois do encontro de terapeutas, a gente vai continuar trazendo o Renê para cá, para Pato Branco, porque eu já estou aqui com as, né? Eu sou aquela que cria ideias e eu já estou aqui criando um monte de ideias para após o nosso evento aí, para que a gente possa continuar recebendo, né, todo esse conhecimento, toda essa experiência. Vanessa, você recebeu aquele material que eu te mandei da imersão, né? O que você Sim. achou daquele material?
eu achei que já dava para fazer agora, né? Porque eu já queria participar dessa imersão. É fantástico. Essa imersão ela é altamente transformadora. Ela é tão transformadora que a pessoa é tirada uma foto da pessoa na sexta-feira quando ela entra e outra na mesma posição, na mesma distância no domingo quando ele está saindo. É a mesma pessoa, mas você olha na foto, são duas pessoas diferentes porque a transformação interna se exterioriza para o corpo físico. É muito fantástico. Porque a mudança tá aqui dentro, né? Quando a gente muda aqui, tudo ao nosso redor muda. Então, e aí a gente vai ter aí grandes coisas para acontecer. Então, o Renê vem aqui para conhecer o nosso público, a nossa região, conhecer aí, né, a nossa, sentir a nossa energia. A gente tem aí muitos terapeutas envolvidos no movimento, no evento, e esperamos aí encontrar vocês que estão aqui, quem assistir essa live. Então, se estava na dúvida se vai ou não para o encontro de terapeutas, agora eu posso dizer assim: se a dúvida era o que será que eu vou receber lá, vai ter grandes oportunidades, possibilidades presentes. O René é uma pessoa que chegou há pouco tempo. Né, na minha vida, chegou há pouco tempo e eu falo que parece que a gente já se conhece um monte, porque a gente foi trocando informações e quando a energia, eu falo assim, quando a nossa frequência energética tá no mesmo nível, as coisas vão Exato. se encaixando, né? Ok. Então, e a gente vai estar presencialmente juntos, mas já quero agradecer aí essa frequência, essa energia elevada, esse poder de transformar vidas, Renê. Mas o importante, né, é nós salientarmos que terão mais 8 profissionais altamente qualificados o dia todo das mais diversas áreas. A minha querida, Exatamente. ó, a pessoa que eu conheço bem ali é a minha querida Marina Beth, que trabalha Os óleos essenciais, né? os óleos essenciais, com aromaterapia, que é algo que dá um resultado fantástico, maravilhoso, né? E ela vai falar também, se não me engano, de empreendedorismo, de alguma coisa nesse sentido. Então, Sim. olha, são mais 8 profissionais, além do Renê, mais 8 profissionais altamente qualificados que vão dar o melhor de si nesse encontro. Eu tenho certeza que vai ser algo assim, um divisor de águas aí, né, Com certeza. nas A terapias gente vai, alternativas da região. desde aula de yoga, porque a gente vai começar o dia com a prática de yoga, a gente vai ter dança terapia, a gente vai ter um profissional aqui da nossa região, que também é excelente, que já fez live aqui comigo, que trabalha com o tratamento dos sintomas, né? Então, ele vai no sintoma das dores e ele trata, né, através das técnicas que ele usa e das ferramentas dele. A gente vai ter o pessoal de constelação que vai falar sobre a nova NR1 para o profissional, para as empresas, como isso vai acontecer, como as empresas já podem estar entrando nessa nova normativa aí de lei, né? Porque eu falo que o brasileiro começa a dar atenção quando aquilo é cobrado, mas é algo que já deveria ser olhado há muito tempo, que é o emocional dos colaboradores. Então, vai ter uma profissional que já está atuando nessa área. A gente vai ter alguém que vai falar sobre a comunicação e sobre vendas, que é algo, Renê, que a gente precisa. Inclusive, ela me trouxe ontem algumas estratégias de vendas que eu disse, uau, eu não sabia, não conhecia isso. Então, a gente fala que ela é a rainha das vendas. Que é a Dani, uma pessoa também extraordinária. E assim, ai, mas eu sou terapeuta, eu não sou vendedora. Todo mundo vende alguma coisa. A gente se vende todo dia, né, Renê? Olha, você só vai ser um bom profissional e vai ganhar dinheiro ajudando as pessoas, porque o mais importante é você ajudar as pessoas. O dinheiro é uma coisa natural, mas para você ajudar as pessoas, você tem que saber vender o teu trabalho, ou você não vai ajudar ninguém. Então Exato, tem que aprender técnicas de venda, para você trazer exato. as pessoas, dar resultado para elas e ter o teu resultado também. Exatamente. Então, são nove profissionais que estarão aí no dia 11, trabalhando com a gente, né? E trazendo essa vivência, tanto de autoconhecimento, quanto a parte empresarial, network. Eu falo assim, que quando a gente cuida do nosso CPF, o nosso CNPJ vai bem, né? Exatamente. Então, Bom, Renê, quero agradecer aqui.
deixar aí o convite para quem assistir depois dessa live, chama no individual, chama no direct, chama o Renê, que o Renê também tem os links de inscrição, ele também tem aí, inclusive cupom de desconto para quem escolhe, né, comprar aí os ingressos através dos palestrantes. Então aproveitem para garantir o lugar de vocês e também para vir receber esses presentes do dia 11 de outubro. Vanessa, muito obrigado pela oportunidade que você me dá de participar desse encontro e de conversar contigo, te conhecer melhor e conversar. E essa live vai ficar gravada, com certeza, né? Então, Sim. compartilhe essa live com aquela pessoa que você gosta, que você ama, que você acha que precisa vir e participar desse encontro, que vai ser muito importante. Curta e compartilhe a live. Exatamente. Então, gratidão, boa noite e até o dia 11 de outubro, Renê. Estarei lá cedinho. Gratidão. Até mais.